Estamos aqui com o podcast Trilhando nas Ideias e o tema de hoje é o simbolismo da fogueira. Eu sou Maiara Santana. Gabriela Penova. David, e quando eu olhei, eu estava em Moscou dançando a música que foi. Já em ritmo de São João. E então, minha gente, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que vai abrir aí esse debate sobre esse tema, né? Por que a fogueira está presente no nosso São João? Por que será? Eh, Pensando assim rapidamente, o que me vem à cabeça é: tá presente por tradição. Tá, mas o que é que tá por trás dessa tradição? O que é que vocês acham? Bom, na crença católica, diz que a mãe de João Batista teria acendido uma fogueira para avisar a Maria sobre o nascimento de seu filho. E, nas tradições pagãs, ela relaciona a fogueira ao solstício de verão europeu e à celebração da colheita. Ou seja, é uma Sim. tradição que tem uma raiz aí no simbolismo religioso, né? É, Uma religião mais para o contexto católico e também para um contexto mais pagão, né? Um viés mais pagão também. sim, tem o seu lado cultural. A fogueira também é associada à resistência, celebração de colheita, como o Gabi falou, do solstício, né? Do encontro de gerações, é dança, é riso, é milho assado, é cheirinho de infância. Eu acho que a fogueira ela aquece muito os nossos corações. E eu acho que a fogueira também está presente em diferentes religiões, ainda que não seja no seu na sua dimensão fogueira, mas em diferentes religiões a gente encontra o simbolismo da vela, a gente encontra o simbolismo até do sacrifício, muitas vezes envolvendo o fogo, e a gente percebe a presença do fogo em diferentes rituais, não apenas religiosos e também culturais. Tipo, bruxas assando como espetinho. Chegaremos lá em breve, nessa parte aí. Mas me veio à mente aqui, né, como é que na nossa vida, assim, a nossa vida pessoal, como é que a fogueira surgiu na nossa vida? Tipo, vocês lembram quais foram os primeiros momentos Bom, da vida de vocês que vocês viram a fogueira e como esse símbolo? na minha vida ela tá assim, o primeiro momento dela, né, tá associado completamente ao São João. Quando eu penso em fogueira, eu penso no São João, é inevitável. Verdade. Eu acho que pra mim também, né, eu lembro muito, assim, da minha infância. A minha família se organizando para fazer as comidas típicas do São João. Ah, porque tem que comprar fogueira, né. Não sei vocês que estão ouvindo o nosso podcast de outras regiões, mas aqui a gente gasta dinheiro para queimar dinheiro por conta de tradição. Então é costume aqui, se você não tem uma casa ou não tem um terreno que tenha madeira, né, para queimar, você vai lá e você compra. Realmente é vendido, né, tem os vendedores de fogueira. Então, na minha infância, o que eu me recordo é isso, tem sempre aquela pessoa que é responsável por providenciar a fogueira, e aí a família se reunia ao redor da fogueira para assar milho, para ver o fogo só lá existindo. Nordestinos que somos, né? É verdade. É, a fogueira está muito presente no São João, a fogueira também está muito presente, posso dizer que a fogueira está presente num churrasco? Sim, de certa forma, É, né. porque no camping, por exemplo, a gente não leva carvão. A fogueira está presente nos churrascos, a fogueira está presente no fogão daqui de casa, a fogueira está presente quando a gente acampa. Sim. Aham. Inclusive a fogueira ela ganhou um novo lugar na minha vida depois que eu passei a acampar, né, porque antes estava muito ligada a essa coisa da época festiva do São João. Depois que eu passei a fazer acampamento, ela também ficou presente nesse viés, que é o nosso fogão do camping, né. Por mais que você tenha o fogareiro lá elétrico e tal, você vai querer a galera vai querer fazer uma fogueirinha para poder, eh, se reunir ao redor da E fogueira. também quem nunca fez uma fogueira, assim, quando viajou para o interior, simplesmente para se aquecer, ou só para fazer uma roda de amigos, assim, ao redor da fogueira e ficar conversando besteira. Sim. Nossa, agora me veio a lembrança da minha infância, caramba. Minha mãe limpando a galinha, que ela tinha um galinheiro, um sítio que ela tinha quando era criança. Ela estava limpando a galinha, né, pra cozinhar e tal, e eu pegava a tripinha da galinha, ia limpar também, e eu fazia uma fogueirazinha pequenininha, porque eu ia cozinhar a tripa da galinha, minha gente. Você falou essa história aí da galinha,
automaticamente eu lembrei de um relato de um paciente meu esses dias. Ele disse que quando era criança, ele pegou uma galinha, que a mãe dele morava no sítio, né, a avó dele, na verdade, e, tipo, ele pegou uma seringa, encheu a seringa de água e injetava água dentro da galinha. Tadinha. Socorro. A galinha morreu afogada internamente. Nossa, que Triste. triste. E aí, só para completar, ele acendeu uma fogueira, porque ele precisava queimar a galinha para eliminar os restos mortais. E ele disse que estava, tendo dificuldade para queimar a galinha, porque por dentro ela estava cheia de água. Que Gente, coisa, não? é meio cômico, meio trágico. É verdade. E quando o Davi relatou sobre juntar as pessoas ao redor de uma fogueira para conversar, para se aquecer, acho que a fogueira também vem de um início muito remoto, né? Os primeiros grupos humanos se reuniam ao redor da fogueira para se aquecer e ao mesmo tempo estarem em comunhão, uns olhando para os outros, compartilhando seus momentos juntos. Então a fogueira tem essa conexão de acaloramento, de calor, não apenas porque ela emite uma temperatura mais alta, mas também de aproximação dos humanos, ao mesmo tempo que ela ilumina os rostos e as pessoas conseguem ter esse compartilhamento. Sim, será que é por isso que, quando estamos ao redor de uma fogueira, a gente se sente como se tivesse um momento mágico? E creio que sim, é um momento que nós estamos concentrados ali no aqui e agora. Nós estamos observando o fogo, nós estamos vendo o fogo queimar no seu tempo, consumindo a madeira, da mesma forma como o céu atravessa os nossos olhos, da mesma forma que o vento toca a nossa pele. É uma coisa bastante natural em que não estamos observando uma mera foto por uma tela, mas sim estamos vivendo a coisa na vida real. E não é um processo estático, né, é uma coisa que flui, o fogo ele se gasta, né, então ele tá gastando madeira ali, nesse processo de combustão. Eu acho que também esse momento acaba sendo mágico, porque tem essa questão mais rudimentar do fogo ser um elemento básico da natureza, né, e por estar presente historicamente na humanidade, em vários ritos de espiritualidade, ele está presente no processo de cozimento dos alimentos, né, é utilizado como forma de preparo, né, é um instrumento de preparo para a gente se alimentar. Então ele tem uma simbologia muito vasta. Sim. Eu acho que por isso que ele também é algo visto como um momento mágico quando a gente tá ao redor de uma fogueira. E muito pelo que Gabi falou, né, o calor da fogueira incentiva o calor da humanidade. É bastante interessante pensar nisso e resgatando uma conversa que estávamos tendo antes de iniciar o podcast, como será que foi a primeira vez que o ser humano teve contato com o fogo? Porque o fogo é algo natural, ao mesmo tempo que o ser humano também é, mas o fogo foi a natureza quem apresentou ou foi o ser humano quem descobriu? O que vocês acham? Eu acho que o ser humano ele tem capacidade, assim, incrível de descobrir coisas que ele não pensaria antes que a ideia surgisse. Tipo, o fogo provavelmente ele foi descoberto porque o ser humano ele passou a observar as coisas que aconteciam ao redor dele, né, um raio que caía do céu, um vulcão que também tem sua lava, né, e que ali é fogo também, então ele observando as coisas acontecerem, ele foi aprendendo sobre isso. Ou seja, o ser humano ele viu, o fogo, né, primeiro para depois ele pensar em como reproduzir aquele fogo. Eu acredito, aí aqui é só uma especulação minha, né, que a partir do momento que ele viu a chama, ele pegou um pouco daquela chama, um pedaço daquela chama, né, e ele foi tentando manter aquela chama ao longo dos dias, né, e também foi vendo qual que era a utilidade daquele negócio. Provavelmente ele tocou, viu que machucava, que queimava, né. A partir desse momento que ele percebe que queima, ele tenta colocar algum alimento para ver como é que fica, aquecido, e daí foi, até chegar o momento dele descobrir que ele bater pedras ou, eh, esfregar gravetos, né, ele vai conseguir também fazer o fogo. Isso que David colocou é bastante interessante, e há uma nota de rodapé no livro O Mal-Estar na Cultura, não é O Mal-Estar na Civilização, é O Mal-Estar na Cultura de Freud,
que fala sobre essa manutenção do fogo, já que o fogo, hoje em dia, é fácil fazer fogo, a gente risca um fósforo. Mas antes, enquanto ele estava sendo "descoberto", entre aspas, enquanto o ser humano estava começando a dominar o fogo, este que é um fruto da natureza e, ao mesmo tempo, também fruto do ser humano, a partir do momento que ele o domina, há nessa nota de rodapé que, para manter o fogo aceso, era ao mesmo tempo uma simbolização de o quanto o ser humano deveria controlar o seu superego e o seu id. Como assim? O superego, no sentido de não deixar o fogo se alastrar, ou seja, o ser humano deveria, controlar o fogo, impor um limite sobre ele. E controlar o seu próprio fogo também. É, e ao mesmo tempo no sentido do id, porque o que é que acontece? O ser humano queria deixar o fogo aceso, porque o fogo tem esse alimento para o ser humano, mas esse id, ele não poderia ser deixado sem controle. E aí o que é que acontece? É uma teoria, assim, da antropologia psicanalítica que eu acho bastante curiosa, que foi aí que surgiram domínios masculino e feminino. Por quê? Porque nessa de deixar o fogo se expandir e controlar o fogo, o que é que acontece? Água apaga fogo, né, bem como o exemplo do paciente de David que ele acabou de trazer pra gente. E o que é que o ser humano tem dentro do seu corpo? Nós temos uma bexiga, nós temos um reservatório de água. Inclusive, que é o maior componente do nosso corpo, assim, né, em maior quantidade, ele é composto por água, né. É água. E aí o que é que acontece? O homem, por ter uma genitália fálica, ele teria uma maior facilidade de urinar sobre o fogo e controlá-lo, diferente da mulher que faz a urina se agachando. E é por isso que existe uma diferença sexual no controle do id e do superego. Leiam O Mal-Estar na Cultura de Sigmund Freud. Mas eu fiquei muito interessada por essa ligação aí de uma coisa com a outra. Pois é. E quais são as funções da fogueira, né? Já comentamos sobre algumas: cozimento, aproximação das pessoas. Sim, acho que Se aquecer, proteger dos animais também, né. sim, né, porque você acaba afastando, né, muitas vezes quem mora muito em regiões E afastadas da civilização acaba utilizando o fogo como uma maneira também de afastar animais indesejados, aham. na propriedade ou naquele momento que a pessoa tá. E aí agora acho que a gente entra numa coisa muito polêmica quando a gente traz o simbolismo também da fogueira, né, porque nisso de quais são as funções da fogueira, ela tem a função simbólica dela, e ela queima o velho e renova o espírito. A partir desse princípio, o que foi que a igreja fez lá na Idade das Trevas? Começou a queimar mulheres, né, porque acreditavam que elas eram bruxas, que elas estavam possuídas pelo diabo. Existiam casos também de homens que eram considerados bruxos, né, mas eram muito poucos, em sua maioria eram mulheres, né, porque segundo a religião, segundo a igreja naquela época, as mulheres eram mais suscetíveis às tentações do diabo. E aí o fogo, ele era utilizado ali na fogueira como uma maneira de purificar aquela alma, né, purificar aquele corpo que estava em pecado e trazer uma salvação para aquele espírito dali. É interessante como isso tem muito a ver também com o que Gabi acabou de falar, Sim. que vem de uma teoria fundamentada e tudo mais, né, que Uhum. é a questão do controle, a necessidade do ser humano sentir que, ele precisa ter o controle e alguém precisa controlar ele ou alguma coisa. Ele também exerce esse controle sobre, os fenômenos da natureza, como o fogo, né. É interessante porque de certa forma é uma dicotomia, o fogo ele tanto eh como é que eu posso dizer? Ele tanto é luz, como ele também é sombra, mais ou menos assim, né. Ele tanto tem um simbolismo de nascimento, como tem um simbolismo de morte. A gente tanto usa ele para cozinhar, como a gente também usa ele para matar, Sim. né. Matar a natureza quando, recentemente, né, no planeta tá tendo muitas queimadas em florestas e tudo mais. E o que que a gente faz? A humanidade ela tá se unindo aí, né, as políticas públicas e tal, para poder dominar essas queimadas. Então é a natureza, e muitas vezes é intencional de algum ser humano, né, fazer essas queimadas, e exterminar a natureza ali presente. Então é uma matança, faz parte do extermínio. Por outro lado, a gente também utiliza o fogo
como fonte de riqueza e de processo de alimentação, quando a gente faz a nossa comida em casa, quando as pessoas cozinham em fogões de lenha, né, minha mãe tem um sítio, e ela construiu um fogão a lenha no sítio dela, porque ela gosta do gosto que a comida tem quando ela é cozida nesse tipo de fogão, é diferente do fogão industrializado. Então, existe uma certa dicotomia, e é interessante a gente pensar como isso se estende para o simbolismo da vida como um todo. David trouxe aí o exemplo da caça às bruxas, que foi um exercício de controle de certo grupo da civilização na época, né, que estava no poder, e esse grupo utilizava o fogo como uma representação de extermínio, era um recurso de extermínio. Eu diria que não foi só uma questão de controle, mas uma questão de loucura mesmo também, né, porque, tipo, não existiam evidências concretas de que aquelas mulheres ou aquelas pessoas que eram condenadas estavam envolvidas com o diabo, ou que de fato eram bruxas. Tipo, tinha mulheres que só de serem ruivas, só isso mesmo, elas já eram consideradas bruxas, eram condenadas, eram torturadas e, por último, eram levadas para a fogueira para virarem cinzas. Assim como também tiveram homens que, por exemplo, só de falar que a Terra era redonda, né, contrariando a igreja, que naquele tempo acreditava que a Terra era plana, também eram condenados à fogueira. Isso daí tem muito a ver com crenças, né, então o fogo, ele é um símbolo que está envolvido também em muitas crenças, a gente pode citar os dragões. Sim. São essas criaturas que cospem fogo e a gente não tem isso na realidade, né, na biologia. O que a gente tem mais próximo é uma lagarta de fogo, que ela não solta fogo, mas Ela queima, ela ela queima. deixa a pele queimada, é verdade. E tem a salamandra também, né, que está muito associada ao fogo. É, né, tem o fogo, ele tá associado à intensidade. Até quando a gente fala, a expressão é fogo. Quando a gente solta essa expressão, a gente está se referindo à intensidade. É fogo, viu. Inclusive inclusive o fogo e a cor que representa o fogo, que é o vermelho, né, tá muito associado também à emoção, né, que é algo inato do ser humano, que é a raiva, justamente porque o nosso corpo ele fica mais aquecido. Prestem atenção, quando vocês estão bem furiosos, com muita raiva, se o corpo de vocês não fica mais aquecido. Só que a chama, ela é associada não só ao vermelho, também ao amarelo, É. né, que aí representa a alegria, que é uma intensidade da mesma maneira. E vejam que não só na raiva, mas a gente também fica quente quando está excitado. Veja Tá apaixonado. veja então que o símbolo do foguinho nas conversas do WhatsApp Verdade. remete a esse erotismo, remete a esse calor. Quer queira, quer não, é um atrito, né. Quem nunca sentiu, né, que estava com febre quando estava apaixonado. Não, mas a biologia utiliza isso para verificar o período de fertilidade, né, das mulheres. Antigamente, quando a medicina da fertilidade não estava tão cheia de tecnologia, se verificava a temperatura das mulheres, né, da região do corpo das mulheres para poder saber que naquele período era o período que ela estava mais fértil, e então ela poder fazer relação sexual e ter mais chance de engravidar. Inclusive isso me lembrou um fetiche de um amigo meu e de Maiara, Hã? e Amigo seu meu? um amigo meu e de Maiara que ele falou que ele ficava muito excitado toda vez que ele sabia que a esposa dele estava com febre. Que absurdo. Imagina então se ela usasse uma calcinha e sutiã vermelhos. Pra justamente representar o fogo mesmo. E pintasse o cabelo de laranja, pronto. Ai, meu Deus. Então, falando sobre pintar o cabelo de laranja, temos essa figura da nossa, viajei agora, viu, como diz a expressão mudando de pau pra cacete, mas de deixar a cabeça pegando fogo me remeteu a Mula Sem Cabeça. Faz parte da cultura brasileira, Faz parte da folclore. é um personagem folclórico, e é um cavalo, né, isso que a sua cabeça é cortada e no lugar da cabeça pega fogo. Como se fosse um fogo nessa consciência, será? Será? Passando por esse assunto aí, né, uma coisa que é interessante, as expressões populares que têm a ver com fogo, né. Aqui na nossa região, em Sergipe, no Nordeste, a gente usa muito a expressão "fogo no rabo", é muito popular, né, quando é uma pessoa que ela é muito
enxamista, quando ela é uma pessoa que é muito ativa, Assanhada. assanhada, a gente diz que a pessoa tem fogo no rabo. É verdade. Quais mais expressões vocês conhecem que têm a ver com fogo? Pode comentar aí nos comentários. Coloquem aí que a gente vai dar uma olhada e vai comentar com vocês também, tá? Imagino que tem muitas coisas interessantes. Eu me lembrei agora da expressão, nossa, crente do cu quente. É verdade, tem essa também. De novo, né, remetendo à expressão do calor, e já que esse é um comportamento, digamos que inesperado desse público que é mais voltado pra Mais igreja, conservador, né? a ideia é que esse público não tenha certa vulgaridade. E aí quando a pessoa se permite um pouco, ela é apelidada de crente do cu quente. Nossa, e como não lembrar da Creuza falando nisso? Ah, sim, uma personagem da novela. Qual novela mesmo? Eu não lembro, Ai. mas a imagem da Creuza, que era a Juliana Paz, eu não esqueço. Gente, vocês falando dessas histórias, agora eu lembrei que quando eu estudava no ensino fundamental, a escola que eu estudava, né, era uma escola pública. E tinha um ensino fundamental que seria de quinta até quinta, sexta, era numa parte da escola, aí vinha no meio da escola tinha quadra que separava a outra parte, que era a sétima e oitava série. E aí existia um apelido nessa escola que era o céu e o inferno. E eu acho que, assim, tem a ver com a questão da fogueira, do fogo, né, o simbolismo do fogo, porque é como também a gente acaba representando determinados grupos. O céu era representado pelos alunos um pouco mais velhos, a sétima e oitava série, isso queria dizer que eram alunos um pouco mais conscientes, né, e o inferno era a categoria dos alunos mais novos, né, que era a quinta e a sexta série, ou seja, os capetinhas, Uhum. que eram os que mais davam conta de tocar fogo na escola. Associando aí essa ideia do fogo ao inferno, né. Exatamente, Sim. né. E aquilo que não fica quieto, aquilo que é impaciente, aquilo que quebra as regras. Que é dinâmico, né. Isso. Verdade. Eu acho que realmente tem a ver, né, porque veja, o fogo ele realmente quebra regras, né, ele vai pra onde a gente não quer, por exemplo, quando existe queimada nas florestas, a gente não tem o fogo ele não é uma coisa certinha, linear, né, o vento passa, ele vai se alastrando. A mesma coisa, quando quer se referir, sei lá, há mulheres que fogem desse padrão, dessas regras mais estabelecidas, como o Gabi trouxe aqui, o pessoal que é mais religioso, que é mais conservador dentro dessa religião, né, desse contexto religioso, aquelas pessoas que fogem um pouco dessa regra no contexto da sexualidade e tal, é justamente com o fogo que é representado essas pessoas. E eu acho interessante também pensar no fogo como um elemento que ele é transformador, né, porque, por exemplo, se você queima areia, vira vidro. É Verdade, verdade, nossa, total. verdade. Se E você queima as coisas, muda totalmente. verdade. E um outro exemplo, Mai, do que você estava trazendo aí me remeteu agora, por exemplo, quem é que anda com um isqueiro no bolso? A pessoa que anda com o isqueiro no bolso é aquela que geralmente faz uso de alguma substância, por exemplo, o tabaco, um cigarro. Uhum. Ela precisa ter um isqueiro no bolso, ou seja, ela é a pessoa que tem o fogo. E ela é essa pessoa que é contraventora, né? Já que o ideal seria não fumar, ela tem ali o fogo portátil. Uhum, sim. Bom, Né, eu inclusive conheço a expressão, a pessoa que tem um fogo de outra maneira, mas enfim. mas eu acho que, inclusive, isso que Gabi tá falando traz um pouco aí o fogo como um elemento dos papéis que a gente exerce, ao longo da vida, né. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, como o Gabi falou, ela vai ter um isqueiro, né, esse artefato que vai fazer com que ela acenda o cigarro dela. Então ela já está dentro dessa categoria e dentro, e sabe-se que ela exerce esse papel de fumante, por exemplo, né. Uhum. Uma pessoa que não fuma, dificilmente, muito dificilmente vai ter um isqueiro no bolso. Aí, se tiver num aniversário, tiver precisando acender as A gente já vai velhinhas, procurar quem? o O fumante. fumante, é verdade. E aí aqui agora pegando uma referência, e é interessante como essa série ela trabalha essa dinâmica entre o fogo
e o Gelo, Hum. né, que são as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, né. Que tem a Daenerys, que ela é aquela personagem que é mais intensa, né, ela nasceu ali, naquela família que controlava dragões, que são aqueles seres que cospem fogo, como o Gabi falou mais cedo. E temos o Jon Snow, que ele é representado pelo gelo, né, que é aquele personagem mais contido, mais na dele, né, mais calado, mais tímido. E a série ela consegue fazer esse contraste muito grande, assim, entre o que é o fogo e o que é o gelo. Com o fogo sendo essa intensidade muito mais forte, muito maior, né, e o gelo como aquela coisa mais contida. Engraçado como as temperaturas estão associadas, né, no nosso popular, às personalidades das pessoas. Sim. Sim, A gente sim. pode dizer que uma pessoa é fria quando ela é mais distante, uma pessoa é calorosa quando ela é mais próxima. Sim, quando ela é mais acolhedora, por exemplo, É, ela é mais comunicativa, ela se sente mais à vontade por ser próxima das pessoas. certo. E já que estamos falando de fogo, podemos entrar no assunto de fogos. Aproveitando que estamos no São João. Bom, Fogos de Marinheiro. artifício. Na fogueira a gente também tá queimando dinheiro se você for comprar fogueira. olha, eu vou defender a cultura da minha cidade, sou de Estância Sergipe, terra de fogueteiros, e isso daí tem pra gente uma tradição bastante forte, é o local do Barco de Fogo. Barco de Fogo, esse que é um objeto cultural criado por Chico Surdo. Ele, por ser surdo, queria muito ser marinheiro, mas essa era uma característica dele que o impossibilitava. Então, observando uma criança brincar nas beiras de um lago, né, na água, com um barquinho de papel, ele pensou: "E se eu tocasse fogo nesse papel? E se eu colocasse um barco para andar, mas não na água, no fogo?" E foi assim que ele colocou espadas numa estrutura que lembra um barco, colocou por cima de um fio de arame e assim se consolidou esse que é um marco cultural, gente, é um patrimônio que nós temos no Brasil, de bastante interessante. Pesquisem, conheçam Estância e tudo o que o São João tem a oferecer, né, não só nessa cidade, mas o Nordeste é incrível, porque ele consegue trabalhar de uma maneira muito única esses nossos símbolos. E falando sobre fogos, nós temos essa manifestação, é brincar com o fogo, brincar dominá-lo de uma maneira bastante Perigosa. perigosa também e também bastante divertida, é você brincar com aquilo que é perigoso e ao mesmo tempo temos shows de pirotecnias. Sim. Por exemplo, quando você está assistindo um espetáculo e você vê fogos de artifício, aquilo dali causa uma emoção muito forte. Os fogos de artifício são grandes comemorações, como é o exemplo do Ano Novo. Nós temos um pequeno fogo de artifício na nossa velinha de aniversário. Então o fogo está presente nesses momentos de intensidade. Eu acho que ao falar desse tema a gente tá brincando com fogo, hein. Sim, acho que cabe aqui a gente retornar um pouquinho para aquela pergunta, né, quais seriam as funções da fogueira, né. E aí eu acho que tem a ver com essa questão da celebração, né, que Gabi tá falando, porque a fogueira ela também é um elemento de celebração, né. A fogueira, propriamente dita, fogueira, ela é celebração na época de junho para o Nordeste, né, mas ela também pode ser celebração, para algumas culturas, em relação a nascimento, em relação a casamento, em relação à mudança de fase de desenvolvimento, né. Ela pode estar inserida em várias culturas, em vários momentos como celebração. Ela também pode ser um pedido de socorro. Se alguém se perde em uma floresta e ela tem ali como fazer fogo, o fogo vai gerar fumaça, né, a longa distância, e isso vai sinalizar que existe ser humano ali, porque, de modo geral, animais, até onde eu sei, não sabem fazer fogueira. Minha única ressalva em relação aos fogos são os que fazem barulho, os que estouram. Porque eu não vejo sentido, na verdade, naquele barulho, além de prejudicar completamente os animais, que não tem culpa de nada. Além de prejudicar animais, também vai trazer prejuízo aí emocional, psicológico para pessoas acamadas, para pessoas de certa idade, que já Bebês não tem para bebezinhos, né, para pessoas que têm autismo. porque, por exemplo, sei lá, espadinha, espadão, né, que fala lá em instância, que são aqueles que acendem o rojão e aí tem a disputa. É isso aí E mesmo. tem a guerra. Nesse daí eu ainda vejo que tem um sentido, porque existe uma competitividade ali por trás, né.
são equipes disputando e tal. O Barco de Fogo, ele tem o significado simbólico, como você citou, mas eu acho que esse negócio de acender bomba e esperar estourar é uma coisa assim meio Pá, 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 pá. Pum. mas é um negócio meio Homem das Cavernas, sabe, tipo, você acende e joga e fica: "Uga, uga, uga", estourou, "Ê!". Mas talvez realmente venha daí, né, porque assim, eu não sou estudiosa dessa questão do São João, né, eu sei mais por uma questão de tradição mesmo, né. Mas eu acredito que se a gente for buscar a origem do São João, talvez tenha a ver também um pouco com essa coisa mais primórdia, mais rústica do ser humano, né, É, né, quando nós mais falamos rudimentar. mais cedo sobre a comemoração das colheitas, né. Isso, é, exatamente, né, até porque o mês de junho, né, é o mês justamente que tem, a colheita do que foi plantado alguns meses atrás. Uhum. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu gostava muito de explorar as possibilidades com a pólvora. Aí, tipo, eu comprava os fogos, retirava a pólvora deles e ia experimentar coisas. Por exemplo, teve uma vez que eu peguei várias bombas, assim, aí peguei a pólvora, tirei delas, né, coloquei no chão, coloquei uma pedra, daquelas pedra lisa, em Nossa. cima, e depois no meio um paralelepípedo. Velho, eu juro que eu fiquei 2 dias com o meu ouvido. Tá vendo aí Gente, brincando não façam isso, por favor, viu. Contraindicado. Sabe, mas era uma coisa infantil e meio imatura, sabe, de explorar, de curiosidade mesmo. talvez tenha sido assim que os tais homens das cavernas se sentiram. Sim, 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 sim. com essa vitalidade, né, eu acho que o fogo também traz isso, Mas eu acho que essa empolgação. entra muito naquela coisa de é por isso que homem morre mais cedo. Por isso que a expectativa de vida naquela época era tão baixa, né. É por isso que ainda assim, gente, no mês de junho tome muito cuidado com fogos, Sim, com fogo no modo geral, né. é verdade. A gente sabe que nessa época do ano os hospitais ficam mais cheios por conta das queimaduras, né. É importante bastante cuidado também. É isso, minha gente. Tem algo mais que vocês queiram trazer aqui nesse lindíssimo episódio sobre fogo, sobre fogueira? Não, por hoje é só. Eu acho que exploramos bastante, né, a gente começou falando de fogueira, foi para simbolismo, tradição e tudo mais. Exploramos também o fogo como um todo, então acho que é Então isso, acho que né. é hora da gente biscoitar um pouquinho, né, Sim, sim, sim. deixar aqui nossas redes. A minha é o @pcdavidbispo. O meu arroba é PC Maiara Santana. Aproveitando também, deixo aqui já o informativo de que estou com o meu site pronto, tá? Já tá aí na internet. Podem colocar lá www.pcmaiarasantana.com. Vocês vão encontrar o meu site, meus serviços, vão ter um acesso direto ao nosso podcast, porque tem um link lá, tem uma partezinha que tem o nosso podcast e muitas outras coisas lá para vocês curtirem, tá? E o meu arroba é gabipenalva.pc. E temos também as indicações, né. Ah, sim, já ia esquecer. Bom, a minha indicação de hoje será o mal-estar na cultura de Freud. A minha indicação aqui, na verdade, é uma experiência de vida, é uma vivência. Sugiro que vocês reúnam amigos, familiares, em volta de uma fogueira, contem histórias, histórias reais, histórias fictícias, e depois reflitam sobre como isso foi interessante para você, qual a importância disso para você. Além do filme As Bruxas de Salem, já que foi um assunto tocado aqui no podcast, né, sobre bruxas, vou deixar essa indicação para vocês. Vocês podem encontrar no Prime Video para assistir esse filme. É um filme muito bom, com nota 7.7, 6.7 no IMDb, pode assistir sem medo. E vou deixar também como indicação para vocês o episódio 14 da temporada 3 do Bob Esponja. É porque é um episódio que se passa na era pré-histórica, na Fina do Biquíni, e é onde o Bob Esponja e o Patrick eles descobrem um fogo. Na Que água. massa, na água, é? E da água, exatamente. Ok, gente, ficamos por aqui. Até o próximo.